Fila Jovem, a gente está aqui falando sobre o pagode cristão, esse ritmo aí muito badalado, essa vertente musical aí que eu tô ligado que você gosta. E bem, é impossível a gente falar disso sem vir ao pensamento a banda Atrios do Rei. Uma nobre trajetória de 17 anos aí tocando esse ritmo musical, e eu estive lá na casa de Ramon Atrios do Rei falando sobre diversas questões atreladas a isso. A trajetória da banda, as críticas ligadas a isso, o que o pagode representa como ritmo da Bahia e agora inserido no meio evangélico. Dá só uma olhada. A gente está aqui mais uma vez para dar seguimento a essa programação que vocês estão assistindo. E a surpresa que a gente reservou, que já foi avisada há algum tempo, é a entrevista com Ramon, um grande ícone desse segmento musical, que é o pagode evangélico. Ramon, a graça e a paz do Senhor Jesus, deixa eu te apresentar essa minha família abençoadíssima e querida, que é a Fila Jovem. Dá uma oi pra minha galera pra gente. Grande abraço da galera da Fila Jovem aí, jogue duro nos infernos. Botar o capeta pra correr em nome de Jesus. Valeuzão, Ramon. Cara, eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo informal, visto que todos nós somos amigos, somos a família de Cristo, com você explicando pra gente aí como se deu o surgimento da banda Atrios do Rei, como essa banda aí ela surgiu, e entre todos os inúmeros segmentos musicais, por que escolheu o pagode? Bom, desde a era do dinossauro, quando surgiram, né, todos os dinossauros, nós estávamos lá e começamos a banda. Né? Na verdade, falando sério, em 1995, um grupo de adolescentes queria simplesmente montar uma banda para tocar em um acampamento. Né? E aí a gente se juntou, eu e alguns amigos, e depois do acampamento, devido à repercussão, a gente sentiu a vontade depois de continuar com a banda. E como tinha parte dos músicos que iriam estourar a idade, no caso era 18 anos o limite, então a gente resolveu dar continuidade e daí se formou a Atrios do Rei. Não começamos exatamente com o pagode. Na verdade, a Atrios do Rei nós caracterizamos como uma banda de música baiana. Né? Então não só nós fomos a primeira a tocar pagode no Brasil, como fomos a primeira banda, digamos assim, desse ritmo que é conhecido em Salvador, na Bahia, no mundo, no Brasil, como Axé Music. Né? Então assim, existia já algumas coisas, quem é mais da retaguarda, como nosso irmão Renato, tinha Ademar de Campos, tinha aqui a Banda Salvador, Bandeirança, mas eram bandas que colocavam uma ou duas músicas no repertório que levavam uma percussãozinha e era algo parecido com samba reggae. E aí que veio a ideia da Atrios do Rei de verdadeiramente colocar um som com a percussão completa, com tudo. E aí a gente começou a fazer esse som tocando o Axé Music. Quando chegou depois, em 98, 99, quando começou a surgir o pagode na Bahia, aí a gente começou a colocar alguns corinhos em ritmo de pagode. Até que em 1999 foi lançada a música Crente Raimundo, Domingo na Igreja, Segunda no Mundo, que com certeza foi o primeiro pagode gospel do Brasil e é conhecida no Brasil inteiro essa... Lá vem aí o Raimundo, olha o crente Raimundo. Domingo na igreja, segunda no mundo. Olha o crente Raimundo, olha o crente Raimundo. Pezinho na igreja, pezinho lá no mundo. Explica pra gente qual é a influência que esse ritmo exerce hoje no meio evangélico e justamente por que Atrios do Rei pegou a música baiana, pegou em especial esse ritmo, o pagode, de ver como ele se desdobrava, né, visto como você deu um apanhado histórico de altíssima precisão, como o pagode ele surgiu na Bahia, porque a banda Atrios do Rei justamente trabalha com ele e vem até hoje dando seguimento a esse trabalho com o pagode. Então, o que acontece é o seguinte, o ritmo baiano, a gente costuma dizer que a gente tocando o ritmo baiano, a gente dá de beber ao diabo do veneno dele mesmo, não que o ritmo seja dele, mas a gente sabe que é um ritmo que se toca pelo Brasil todo e pelo mundo, e que muitas pessoas elas vão aos pés de Satanás, né, vivem no mundo das drogas, das prostituições, através desses ritmos baianos. E a gente pensou naquela coisa de resgatar a nossa cultura, né? Porque a música gospel hoje, a gente tem grandes nomes da música gospel, mas infelizmente, na minha opinião, os grandes nomes da música gospel, na verdade, eles fazem uma réplica da música americana, da música da Austrália, em outros países. E existe ainda um grupo chamado Osana Music, que é um grupo que hoje ele seria mais ou menos como é o Hillsong, né, que na época era o ícone da música gospel.
mundial. E o cantor, o Ron Kenoly, ou Ron Kenoly, como preferir, ele um dia disse em entrevista: eu não entendo porque que vocês brasileiros copiam os nossos ritmos. Se vocês têm uma musicalidade tão bonita, eu não vejo ninguém de vocês fazendo samba. Então, quer dizer, um ícone da música gospel mundial na época, ele chegou a comentar sobre isso. Então, por que não usar o que é de nossa cultura? A gente sabe que exerce uma força muito grande sobre os jovens no Brasil inteiro. Isso não é coisa da Bahia, é coisa do Brasil inteiro. Por onde vocês forem, principalmente do Sudeste para cima, Norte e Nordeste, o pessoal gosta da música da Bahia. Então, por que não falar de Jesus através desse ritmo? Por que não falar de Jesus através dos tambores, através do cavaquinho, né? ou seja lá o que for? Então, a gente utiliza essa ferramenta, não só estratégia. Às vezes as pessoas, para maquiar, gostam de dizer assim: não, é uma estratégia para ganhar. Não, nada disso. Né? A gente toca porque a gente gosta, porque eu sou baiano, porque eu sou brasileiro, porque o Espírito Santo age em minha vida através disso. O Espírito Santo, ele não vai depender do ritmo que você toca para poder agir, depende da sua vida com Deus, da sua vida no altar. E para a glória de Deus a gente tem conseguido abençoar vidas e sim também alcançando vidas para o... O que aconteceu com você? O que se passa com você? Você não ora mais, não louva mais, não busca a presença do Pai. Como é? Dá ao diabo o seu próprio... Para beber do seu próprio veneno, não que o ritmo seja dele. Ok. Gostei. Ramon, dando continuidade ainda sobre essa questão do pagode, ele como ritmo em sua genuinidade, o que o pagode, para vocês, eles representam? Assim, que vocês tocam ele há muito tempo, é um sinal de que vocês acreditam nele. O pagode, ele é um mero instrumento para diversão, ou ele também serve como um instrumento de altíssima eficácia na pregação do Evangelho? Como eu acabei de falar, o pagode, ele é usado, a gente sabe nas festas do mundo, é muita sensualidade, muita prostituição, mas a gente sabe que mexe com os jovens. Então a gente utilizou isso realmente, como eu falei, primeiro porque Deus quis assim, né? Às vezes a gente fica dando um bocado de explicação e às vezes eu prefiro dizer assim: Deus quis e acabou. Se você quiser acreditar, acredite. Se você quiser gostar, goste. Se você não quiser gostar, não goste também. Eu vou continuar fazendo a minha obra, a obra que Deus colocou em minha vida do mesmo jeito. É como Paulo disse: eu trago as marcas de Cristo em mim, não me moleste. Então, para o que algumas pessoas pensam, eu não estou nem muito aí, né? Mas assim, a gente sabe, né, a questão da sensualidade. A gente sabe que mesmo nos eventos gospel existe também muita gente que dança com sensualidade, a gente não nega isso, mas eu creio que as pessoas que frequentam os nossos eventos, alguns deles são pessoas que precisam de tratamento espiritual, né? São pessoas que não param para ouvir seus líderes da igreja, alguns deles, né? Não param para assistir um culto, e ali é naquele momento que ele está ouvindo um pagode, que ele está dançando um samba reggae, um reggae, ele para ali para ouvir, e às vezes a gente para no meio do evento e faz a ministração, né? E aquelas pessoas são cansadas. E eu penso também, por que não, como forma de entretenimento, de diversão, porque o crente também ele tem direito de se divertir, ele tem direito de ter o entretenimento dele. Então, se ele puder fazer isso para a glória de Deus, seja lá com pagode, com rock, que ritmo for, que problema há? O que é que diz em Filipenses 4:8? Né? Se algum louvor, se alguma virtude, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. E a gente faz isso para a glória de Deus. Né? E só quem vive, a gente sabe na nossa caminhada quantas pessoas foram alcançadas. Eu já presenciei cenas de pessoas te pegaram, tiraram drogas do bolso e colocaram em cima do palco, chorar e dizer que quer Jesus. Eu já tive a oportunidade de fazer ministração em eventos e 120, 150 pessoas virem à frente e aceitar Jesus chorando, né? Eu não sei se outras pessoas que tocam outros ritmos que se dizem, né, adoração, se elas já tiveram a oportunidade de presenciar isso, né? Porque existe uma outra coisa que é bom a gente abordar na música gospel, que é uma coisa completamente equivocada. Aí você fala assim: que ritmo você toca? Ritmo de adoração. Me desculpe o termo, mas isso é uma grande babaquice, é uma grande idiotice. Não existe ritmo de adoração. Adoração não é um ritmo. Adoração é a sua vida com Deus. É você estar face a face com Deus. Então a música é um instrumento de adoração, não existe ritmo de adoração, né? E a igreja tem sofrido influência de algo muito forte, que é o mercado evangélico. A gente aqui canta os louvores, mas se você for visitar uma gravadora evangélica, paz meus senhores, como dizem fora,
a última coisa que se fala numa gravadora é Jesus. Né? As pessoas, mesmo no gospel, elas querem ganhar dinheiro. Né? Muitos desses cantores aí que canta, que chora, que faz, que acontece, que ministra, na verdade estão ali só por causa do dinheiro. E muitas vezes não tem vida e as pessoas gostam de julgar, né? Às vezes pelo ritmo, pela aparência, pela linguagem, né? E não sabem os frutos dessas pessoas. E muitas vezes querem condicionar a santidade ou a proximidade com Deus por causa dos ritmos, né, que ela toca, porque toca uma música mais lentinha. E o que eu vejo por exemplo, o que se chama de adoração hoje, se você for olhar, na verdade são rock incubado, vou usar essa gíria do baiano. Né? Porque se você for olhar Fernandinho, é rock. Se você olhar Lívia Soares, é o quê? É rock. Quem mais? Tem mais algum outro nome aí? Falei Fernandinho, falei Lívia. Diversos, né? O próprio Thales, ele mistura bem a pegada do rock com o soul, com o black music. Então, assim, por que o rock pode, né? E o samba reggae, o pagode não pode? Né? E assim, o mais interessante é que hoje, graças a Deus, a gente tem o Lázaro, a gente tem o Pierre, e tantos outros nomes, mas quando a Atriz do Rei começou, não é que eu sou tão velho assim, tá? Mas eu era adolescente de 14 anos, não tinha Pierre, não tinha Lázaro, não tinha tambores, estava todo mundo lá no mundo. Quando eles estavam no mundo, que são meus amigos hoje, mas a gente já estava ganhando vidas para Jesus, né? Através do ritmo baiano. Né? E glória a Deus pela chegada deles nesse movimento que só fez acrescentar E aí às vezes você olha aquele filme Paixão de Cristo e vê aquela coroa de espinhos, vê aquele pessoal batendo em Jesus, martelando Jesus, e você diz, ó, miseráveis, como é que faz isso com o nosso Senhor? Eu tenho uma notícia para te dar que talvez você não goste muito. Quando você vive no pecado, você está tendo a mesma atitude que aqueles homens que crucificaram Jesus. Eu não estou falando de pecado, estou falando de viver no pecado. E você está colocando uma coroa de espinhos no Senhor. Me transcorrer de toda essa sua abordagem aí, que eu amei, né, válido salientar. Você tocou em um ponto que me chamou muito a atenção, que se refere às danças, incluindo sensualidade, apelos sexuais das mais diversas tipologias. A gente vê que inclusive isso se manifesta em alguns eventos e shows da banda Atriz do Rei. A gente sabe que é uma coisa que entristece muitíssimo o coração do nosso Deus e seu Santíssimo Espírito. Qual a postura, a estratégia que a banda Atriz do Rei tem utilizado para que esse tipo de atitude seja compatível? Olha só, a palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que está de fora. O que contamina do homem é a prostituição, a lascívia, o adultério, a inveja, a maldade, sai de dentro do homem. Então não é o ritmo, não é a música que faz ninguém ser mais santo ou menos santo. Na verdade, a maldade ela já está dentro dele. Então assim, independente do ritmo, a gente vê em vários shows, por exemplo, hoje a gente tem o maior show, o maior evento gospel do Brasil, chamado da Bahia, que é o Clama Bahia, tem também o Canta Salvador. E o que você vê são muitas pessoas adorando ao Senhor, mas também você vê muitas pessoas pelos cantos se pegando, se roçando, se beijando, né? Tá o irmão lá, preciso de ti, aí abraça a irmãzinha por trás, desculpa o termo, a gente está falando para jovem, a realidade ninguém é menino, e aí dá aquela velha roçada, né? E aí todo mundo, ninguém fala nada porque é a adoração que está tocando, né? Então assim, a maldade, ela já está dentro do ser humano, então ele tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Não é questão da música, o ritmo que vai ditar isso. E a gente, dentro dos nossos eventos, a gente procura sempre disciplinar as pessoas, sempre estar exortando em cima disso. Sempre, muitas vezes a gente para os shows, a música, e explica e exorta com amor, mas acima de tudo, o que a gente entende é que aquelas pessoas elas precisam ser ministradas. Muito mais do que repreendidas, é ministradas. A gente hoje te vê na igreja muitas vezes, só se prega assim, não faça sexo. Mas não diz para o jovem por que ele não deve fazer sexo, simplesmente diz, não, porque você tem que ser santo. Mas não diz como ele fazer para não cair no pecado, né? É muito fácil você apontar o erro, você acusar, mas você não dá, digamos, as dicas a esse jovem, né? Para cumprir o que está lá na palavra de Deus, em Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a palavra do Senhor. Então, independente de pagode, de rock, de adoração, ou de qualquer ritmo que for de reggae, o importante é que você possa estar observando e mantendo o seu caminho
orientados sobre a luz da palavra de Deus. E é isso que a gente procura fazer nos nossos eventos. Ramon, naturalmente, pelo fato de tocar pagode, de estar inserido nesse meio, fazendo parte dessa banda que já tem uma trajetória que eu mesmo não tinha conhecimento, tão antiga, tão longa, 17 anos, louvável, a glória do Senhor Jesus aí resgatando as vidas. Naturalmente vocês já receberam muitas críticas, vêm recebendo constantemente, a gente sabe que a maioria delas destrutivas, que em nada se aproveita. E justamente a pergunta que a gente quer fazer é como a banda, você em especial pelo fato de ser o vocalista, que é a pessoa que está mais em evidência, é o mais visado, como é que vocês lidam com essas críticas? Olha só, desses 17 anos de banda eu já vi foi coisa, e a palavra de Deus diz que ninguém pode se levantar contra o ungido do Senhor. E aí se você acha que é coincidência ou não, depois você procura saber, se informa, mas assim, coincidentemente ou não, por exemplo, duas pessoas que se levantaram, das que eu conheço, contra o nosso ministério, uma morreu tragicamente no hospital, outra morreu atropelada, esfacelada. Então será que eram pessoas que se levantavam muito mesmo, de levantar calúnia. Aí eu te pergunto, será que é coincidência? Será que tantas pessoas que eu vi se levantar aqui em Salvador principalmente, contra a gente, tinham outros ministérios, e falavam mal, e hoje nenhum desses ministérios existem mais, a gente está aí há 17 anos. Será que isso é coincidência? Por que será? Por que será que essa obra, se ela não for de Deus, por que será que ela está de pé até hoje? Então assim, a melhor forma de você combater, de você rebater, ou de você dar alguma resposta, é a gente tendo a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, e fazendo com que os frutos de arrependimento, os frutos do Espírito, eles permaneçam. Mais uma vez eu repito, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, e desde já ninguém me moleste. Então eu tenho uma missão com Deus, eu tenho uma meta, eu tenho um foco com Deus, eu tenho uma direção dada por Deus, e aí cada um faça o que quiser, fale o que quiser. No início da banda a gente chorava muito, ficava triste, já foi até expulso de palco de púlpito, tocando. Mas hoje em dia não, a gente sabe, o importante para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, é você saber quem você é em Cristo, você saber a visão que Deus te deu, a visão do seu pastor, a visão do seu ministério. Então eu digo a você, se você tem um sonho, se você tem um projeto, não precisa você sair da sua igreja, não precisa você desobedecer ao seu pastor, não. Seja submisso ao seu pastor, aos seus líderes e ao Senhor, e se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo dele ele vai exaltar você para a honra. Vou te contar uma história muito doida, a história de Sodoma e Gomorra. Cantando menino, era uma palhaçada, só no corpo, mulher, uma bitarada. Deus falou, eu vou deixar esse fogo do céu para consumir, e a mulher de óleo batalha. Para a gente fechar essa entrevista, uma curiosidade, essa já tem um cunho mais individual, eu sempre quis saber disso, eu vejo as pessoas ventilando, estou pegando aí desse gancho da crítica, eu creio que a maior parte das críticas que o fato de tocar pagode que vocês recebam venha das pessoas mais antigas, que têm uma idade mais avançada, assim, dentro do evangelho, não agravando a todos, que eu conheço muitos que gostam também, mas as pessoas dizem, no meu tempo não tinha essas coisas, no meu tempo era mais um tal ritmo de adoração. E essas pessoas conhecem muito e respeitam, inclusive, a missão, a visão sacerdotal do Bispo Átila Brandão. Tem ele como um homem de Deus, como uma pessoa acima de qualquer suspeita. E eu já vi algumas pessoas dessas aqui que eu estou mencionando falar assim, coisas do tipo, Átila Brandão concorda com isso? Uma banda de pagode dentro da igreja dele, dentro do ministério dele, será que ele apoia? E isso que eu queria ouvir de você, que você dissesse lá, minha família, Fila Jovem, qual a relação da banda Atriz do Rei no que se refere à aceitação do Bispo Átila? Bom, eu posso responder isso com alguns exemplos. Hoje a bispa Lorena Portela Brandão, que é a filha do Bispo Átila Brandão, ela pregou e falou sobre duas músicas da Atos do Rei, Na Contramão do Mundão e Crente Raimundo. Ela mesmo disse assim, eu sou madrinha da banda. A bispa Marilde Brandão, que eu chamo de minha tia, ela vai fazer a caminhada dela na orla e no iPod dela, no fone dela, o som que ela ouve é Atos do Rei. E o Bispo Átila Brandão é meu paizão, é meu amigo, é a pessoa que eu ligo, que eu converso, que me dá conselho, que me abraça. E assim, uma das frases que ele me disse, que eu nunca esqueci, que a gente sempre que tinha uma crítica pesada, uma coisa, a gente ia chorando até ele.
E ele dizia assim, meu filho, só se joga pedra em árvore que dá fruto. Né? E no dia que você parar de chorar, é que você vai começar a entender. E aí que eu comecei a entender o projeto de Deus e parei de ir chorando que nem um menino bobão. Muito bem, minha família queridíssima e abençoada Fila Jovem. Eu creio que ficou aquele gostinho de quero mais, não foi? Pois bem, essa conversa foi longa, deu muito pano pra manga, muita resenha. E eu quero aproveitar esse ensejo final aqui para agradecer mais uma vez ao meu amigo Ramon da banda Arcos do Rei. Cara, que o Senhor Jesus te abençoe, te dê muito sucesso, muita força aí, que você seja firme e constante aí nessa sua trajetória. Eu creio que vai durar muito mais tempo e vai ganhar muitas vidas pro Senhor Jesus. Você é o cara, né? E quanto a você da Fila Jovem aí, Deus te abençoe, espero que você tenha gostado e até a próxima. Amo você. Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural em sua vida.